Vamos lá. A idade do foco longe. Uma tragédia e um milagre. Quando disseram que o milagre tinha acontecido, ela empalideceu. Pensou logo nele. Estava certa a desconfiança. A vida lhe pregava mais uma peça. O milagre fez o traste se recuperar e soltar-se da cadeira. Nessa hora se arrependeu de não tê-lo queimado vivo. Teve medo do que ele ia fazer com ela. A cadeia seria menos ruim, pensava. Mas então a brincadeira de mau gosto do destino foi revelada. O infeliz morreu eletrocutado ao fugir para o sótão. Tivesse ficado na cadeira, não tinha morrido, pois a água não subiu tanto assim. Quando cai o rio do céu, da Papa-Terra. Então, galera, que conhece a Botecanes, né? Então, também continuo fazendo livro aí, continuo escrevendo. Só que agora tem uma outra vibe aí, que é a vibe do pão. Fazendo pão, tô vendendo, virei padeiro, né? Padeiro, sempre digo, padeiro aprendiz, tô começando, né, cara? Mas sou metido a fazer. Fazendo pão porque tem que alimentar as crianças, né? Leitinho sem pão não funciona. Fiz aqui um tradicional, né? O pãozinho da Dona Silvia, na real era assim, minha mãe fazia pão pra nós em casa, né? E ela teve uma época que tinha um reumatismo lá, tacou o reumatismo, ela não conseguia mais. Tava com dor, não conseguia sovar. Daí ela me chama, meu filho mais velho, né? Lá vou eu, faço sovar os pão. Pensa que não era assim, 2, 3 pão, era pão pra galera, né? Pra família do comedor de pão. Daí eu aprendi a fazer pão. Tá dando super certo, energia boa. Tá massa, tá vendendo. E aí, estamos aí, fazendo livro de pão. Agora eu vou me achar. Alimentando o corpo e a alma das pessoas. Então é tudo essas coisinhas. E eu acho, o que eu acho legal é isso, essa coisa do matemático, do preciso lá, da engenharia, né, cara? Com a coisa do feeling, né? Que é a coisa das sociais, né? Que é coisa assim, tipo, é mais subjetivo algumas partes. Então acho que isso que eu pirei tanto. E aí acabou, vou até ler pra vocês aqui, ó. Kátia era mais velha. Tinha irmãs de perder a conta, de não caber nos dedos. Como era mais velha, foi a que desbravou a maior parte dos caminhos. O não foi uma constante, afinal era uma filha mais velha. Outra constante foi cuidar dos irmãos menores, ainda que sejam irmãs que você nem sabe que tinha. Aquele tipo de irmã que você descobre numa vizinha que brincava com você enquanto pequena. Talvez fossem melhores amigas, porém quando a mãe descobriu algumas das filhas fora do casamento, proibiu demonstrações de respeito e afeto ao pai e a convivência com qualquer uma das bastardas da vizinhança. Então, o negócio é o seguinte, casa pequena, né, cara? A gente não é milionário, então já tinha uma padaria lá, o escritório ali, a Botecanes não. A Botecanes não acabou, tá? Pra quem tava comemorando, se deu mal, sofreu. Continuamos aí exucrinando. Nem gosto de falar isso, que eu nem me considero, mas mercado editorial. Na verdade, continuo fazendo livro, né, cara? Só que tudo é nessa mesa. Aqui a gente come, aqui a gente bebe, aqui a gente chora, aqui faz livro, faz pão, faz as tarefas da Cecília. Cecília pinta as casinhas, faz os degradê dela. Tudo é a mesa. A melhor coisa é essa mesa. Uma coisa boa pra ter em casa é uma mesa comprida, assim, ó. Grande, pra quem gosta de inventar coisas pra fazer. E aí vou imprimir um livro aqui. Esse aqui, livro novo do Demétrio, mais recente na Botecanes. 6 poemas, né? Português e espanhol. Baita livro massa, bons poemas, vale a pena, galera. Então, Botecanes, na verdade, era assim, ó. Em 2002, acho que foi, eu fiz um fanzine, chamava Botecão Tosqueiras Literárias. E daí tinha um cachorrinho, daí pro primeiro era um fanzine, né? Também era uma folha de A4, daí xerocado dos dois lados, um dobradinho no meio. E no cabeçalho eu fiz um desenho, daí era uma mesinha de bar, assim, né? Casa de madeira, e um cachorro bêbado, assim. Né? E aí ficou Botecão, Tosqueiras Literárias.
Aí quando começou nessa da viagem de fazer o livro ali, que eu, na verdade, né, cara, isso sempre, até eu uma vez, uma época esqueci, mas a real, não foi assim, eu nunca quis, vou montar uma editora, quero selecionar textos, escolher escritores e publicar. Não, cara, na verdade eu só queria fazer os meus livros, só queria botar os meus textos, nem queria fazer meus livros, queria botar meus textos num formato de livro que eu sei que você chega e mandar um PDF, um Xerox, a chance da pessoa ler é bem menor do que se pegar um livro, né? Então era mais para distribuir os meus textos. Na verdade, assim, as editoras cartoneiras, né? A publicação cartoneira começou na Argentina, lá numa crise econômica. Aí era um escritor, um artista plástico, resolveram... Muita gente começou a catar papelão, porque não tinha mais emprego, não tinha mais grana, toda uma questão, um contexto social. E aí, nisso, claro, sem grana, os caras publicavam, começou a ficar mais difícil de publicar, menos dinheiro, menos possibilidade, então eles tiveram a ideia, genial ideia de... Eles compravam o papelão dos catadores, então já ajudava a galera que estava, né, na batalha ali para viver, e usavam o papelão para fazer capa de livro. E daí, como o papelão em espanhol é cartão, então virou a cartonaria por conta de serem feitos de capa de papelão, né? Coincidentemente, o papel que eu uso não é papel cartão, mas é outra coisa, né? Não tem a ver com isso. O livro cartoneiro, digamos, ele seria uma publicação mais barata por ser os primeiros mesmo, alguns até hoje fazem assim, xeroca, pinta as capas, encaderna e já tá um livro nessa ideia. E por isso que eu também acho que me identifiquei também com um pouco isso, que é essa ideia do... Cara, eu quero dar o texto, quero que o meu texto vá mais longe, que chegue, né, tipo, sei lá. Até já ouvi de gente que escreve, mas não quer ser lido. Eu não vejo até muito sentido, a não ser que seja um diário teu, né, mas tu escreve ficção, escreve crônica e não quer ser lido, cada um com sua loucura. Mas eu queria ser lido, eu quero ser lido. Então eu queria distribuir os livros. Eu até conheci primeiro, eu estava na minha busca para começar a fazer livro, eu conheci primeiro a cartonaria. Mas daí, aquelas coisas que a gente conhece, sabe? Que nem aqueles amigos que você conhece, né? Primeira vez que você conhece o cara, você diz, fica a cara do fulano, assim, não sei. E depois vira melhor amigo, né, cara? Então sabe, eu olhei e falei, não sei se eu quero, achei legal, tudo. Falei, não é assim que eu quero fazer. E aí, quando eu consegui fazer o formato que eu queria, depois, aí eu pensei, me veio, fazer uns de cartonaria também. E aí eu comecei a fazer os meus. Eu ouvi uma vez numa oficina, mas eu acho até, assim, com todo respeito, né, quem falou, tudo, mas porque tem que ser assim, e tem que comprar o papelão dos caras, e não pode pintar muito, tem que deixar que apareça o papelão. Cara, mesmo bem tudo pintado, eu duvido que alguém pegue isso aqui, não consigo entender que é feito de papelão, né, isso aqui. Tipo, tu vai manusear, é óbvio que é papelão, sabe? Então... Eu cheguei a ouvir assim, não, tem que ficar mostrando que é o papelão, não dá pra pintar muito, não dá, cada capa é diferente. Cara, eu pinto aqui, cada um com a sua história. Eu gosto de criar uma identidade visual do livro, sabe? Então, todos eram capa assim, mas todos é pintado à mão, então todas essas, por mais iguais que pareçam, são diferentes, porque eu não sou uma máquina. Não consigo fazer as perninhas tudo igual. Tem uma com as pernas mais, né, mais gordinha, outra com a perna mais fina, o joelho mais embaixo, sabe? Então, assim, se é pela variedade, também tem a variedade, mesmo que esse título tenha todas as capas. Olha, é o Juliette, é o livro da Ieda. Como tem ali do Demétrio, da galera toda que já publiquei, né? Primeiro eu fazia os caderninhos de anotação, né? Que nem eu faço até hoje, porque eu nunca mais comprei caderno para escrever meus livros, né? Minhas coisas, desenhar, eu mesmo faço. Mas foi o primeiro que eu comecei a fazer, era isso, era o caderninho, né? Aí um dia, sei lá, meses depois, assim, devagar, né? A vida é longa, não tenho pressa. Cara, daí eu falei, será que eu não conseguia diagramar e imprimir bem, né, como certinho? Cara, era a coisa mais fácil. Eu fui no Corel, né, cara, saiu como eu queria. Eu falei, velho, inventei a roda. Fiz um videozinho, vocês podem ter um canal da Botecandes no YouTube, pode entrar lá, vocês vão ver o videozinho lá, foi o primeiro vídeo que eu fiz. Aí,
É louco, porque é tudo o cara tá aprendendo, né? Ah, fiz lá, meu Deus, eu achei, inventei a roda, velho. Eu sou foda, inventei a roda. Ah, fiz um videozinho. Aí botei o som do Peter Tosh de fundo. Pô, ficava massa, somzinho. Tá, Johnny Big, tá não sei o quê. Vai pro YouTube, não, seu vídeo não pode, porque se a música não é tua, você não pagou direito autoral, você não tem direito, pô. Ah, velho, sou, sei lá, eu sou dos punk, cara. Faça você mesmo. Fui tomar no teu cu, peguei um violão ali, fiz uma basezinha de violão, gravei, botei a gaitinha de boca em cima, gravei em cima do violão. Pô, você falou, quero ver agora reclamar direito autoral. Postei lá. Daí depois disso, foi a primeira vez na vida que eu falei, ai. Porque eu pensei, meu, cara, olha, vou mostrar como é que faz, né, cara? Vai que tem mais alguém procurando como fazer. Tá aqui, olha só que legal, eu sei fazer. Daí eu, depois de postado, foi a primeira vez que eu falei, será que tem mais alguém, né? Mais algum vídeo? Nossa, eu tinha 10 mil vídeos de como fazer livro. Assim. Fiquei 4 anos. Mas igual, a costura que eu descobri, ninguém, se alguém faz hoje em dia, copiou de mim. Porque eu já postei fazendo. Porque ninguém fazia dessa costura e tal. Eu falei, tá bom, pelo menos aprendi uma coisa. E daí isso, daí começa a pirar, né? Daí vira brincadeira, cara. Daí começa a capa assim. Nossa, fazer, mas também assim, fazendo livro com a galera, tu vai aprendendo, porque daí, tipo assim, esse aqui no puteiro, né, da trilogia do Demétrio. Não, mas eu queria a capa assim, cara. Pô, daí a gente fez umas 4, 5 capas diferentes, né? Só que assim, cara, você pensa, meu, por que não faz essa uma vez? Mas daí tu vai tentar fazer outra, e cara, daí tu aprende uma coisa nova, assim, pô, do caralho, vou fazer mais outros livros com esse, sabe? E tudo tu aprende. E tudo serve pra usar pra alguma coisa, vai fazendo, né? Então, daí faço, né? Eu ainda faço os cartonaria, faço os caras mais de. Esse é o pau de mungo que eu falei antes, que tava lendo o livro lá do cara que fazia os bonecos e veio a história. Então, uma coisa que eu sempre faço, quando eu faço um livro para alguém, o que sobrou de material eu uso para imprimir os meus, para eu ter, né, para distribuir, para vender. Quer dizer, isso era antes da pandemia, sarau, você ia, né? Vai voltar. Mas aí eu uso o que sobra, cara. Então você vai pegar livro meu ali que vai ter capa amarela, verde, azul. Pra galera que eu faço, eu procuro manter o padrão, né? Porque o cara escolheu uma cor. Esse do Demétrio, a gente escolheu, era o azul, tinha na época, eu tinha um monte de azul, ele, não, pode ser azul, vamos fazer azul, beleza. Mas o azul acabou. E como esse aqui eu vou fazer para ficar para mim, eu vou fazer laranjado mesmo, então, Demétrio, se achar bem laranjado, só lamento, nunca vai ser daqui de casa, tá? Nunca venderei um alaranjado, se tu não quiser. Então, essa é a parada do feito a facão, tá ligado? Tenho furador, eu até tenho furador aqui, ó. Sabe? Mas, cara, quando eu não tinha, usava aqui, quando é bastante, tá, pouquinha coisa, tu até usa aquilo ali, mas às vezes tô com tanto assim de coisa pra furar. Vou ficar furando de pouquinho. Uso o cepo. Cara, e a vez que eu descobri, nossa, era muita alegria quando eu imprimi o primeiro que deu certo. Nossa, nem acreditei, né? Então aqui, né? Nós furamos ali os cadernos. Foi feito churo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Linha, agulha. Passei aqui, ó. E aí dá o livro aí, ó. Coisa linda, ó. Se engana, né? Parece até aqueles livros feitos assim. Então, galera, estamos aqui, Daniel, famoso Daniel. Se não me conhece, melhor não saber mesmo.
Mas estamos aqui, essa é a minha casa aqui, onde eu faço as coisas, né, cara? Na mesinha para fazer livro, para comer, para beber, para fazer os pães, para trocar ideia, fazer projeto. Para tudo, né? E agradecer aí, Quinta Maldita, obrigado pela invasão. Moramos aqui eu, a Beth, Flora, Cecília. E deu. Esse primeiro poema que eu escrevi, do Tanatografia da Mãe, foi o poema que me fez descobrir a voz do livro. Depois dele, eu comecei a escrever incessantemente. Assim, eu passei, acho que uns 2 ou 3 meses escrevendo o tempo inteiro. E foi um longo processo, né? Então, até eu descobrir sobre o, né, qual era a figura central desse novo livro, né, do Tanatografia da Mãe. Eu lembro que ele começou a surgir no finzinho de 2019, no mês de dezembro. Apareceu uma frase para mim, foi uma frase que eu disse assim inesperadamente, ela praticamente rompeu assim da minha boca. E a frase era: tem uma mulher no andar superior da casa e ela se recusa a sair. Então, eu acho que um livro, às vezes, ele surge de um não saber, né? E essa frase, quando ela surgiu, ela é uma frase muito enigmática para mim, né? Não sabia que mulher era essa. E aí precisei de algum tempo para perceber que essa mulher era a minha mãe, né? A figura central. Que é uma mãe que se confunde com a filha, e uma filha que se confunde com a mãe. E depois, voltando para explorações cardio-mitológicas, eu percebi que nesse primeiro poema do Explorações, né, o poema que começa com um verso, né, só será possível escrever a carta desconsiderando entregá-la, eu percebi que de uma maneira sutil o Tanatografia da Mãe ele já se anunciava aqui, né, principalmente nesse poema. Tanto que no Tanatografia da Mãe eu trago de volta a carta, e aí trabalho com outros símbolos e outros lugares que vão surgindo a partir da carta, né? E a carta com letra maiúscula. E então surgem, né, o carteiro que escuta-me, tem o remetente, o destinatário, tem a carta extraviada, e enfim, aí eu vou ler esse primeiro poema do Explorações. Só será possível escrever a carta desconsiderando entregá-la. Só será possível escrevê-la desconfiando que tu já a lês. Numa terra que antecipa os símbolos, indícios de incontáveis perdas e de alguma improvável luz, que guarda a palavra saudade, no cão que uiva incansavelmente à noite, como se soubesse, mas não aceitasse que o abandono foi inevitável, porque todos os abandonos são, e o que nos resta, e o que sempre restará, será a solidão do próprio reflexo, que guarda também a palavra paciência, na pedra apta a permanecer para sempre pedra e até propensa, e inclusive mais talentosa do que qualquer sacerdote, a nos ensinar o silêncio e a abnegação, que guarda ainda a palavra amor em estado primevo, no pássaro que aceita o ninho destruído pelo vento e, sobretudo, pelo toque humano, portanto, inábil por natureza. Afinal,
Por que as crianças se divertem tanto mirando estilingues contra o céu? Esta é uma das 87 perguntas que não te fiz. 87 respostas que não tive. Mas não há alternativas. Não há nem mesmo uma única alternativa, a não ser agir como cão, pedra e pássaro. Quando o estoque de velas foi gasto de maneira inapropriada, numa despedida que serviu para tudo, menos para dizer adeus. Só será possível entregar a carta imaginando-te velho, ainda mais velho do que quando te conheci. Sentado numa velha cadeira, fumando um velho charuto, sozinho numa velha varanda, diante de uma velha paisagem, tão velha quanto a ideia de Deus. Quando retornei à terra da mãe, inocentemente iniciei o caderno dedicado aos eventos oníricos. Eu ainda não sabia da desproporção do continente materno. Então, no processo de escrita do livro, eu trouxe esses sonhos, alguns desses sonhos, né, que eu tinha anotados, eu trouxe para o livro, e eles não só... Às vezes, assim, os sonhos, assim, né, que tem umas pequenas narrativas, umas pequenas histórias, e trouxe muitas imagens oníricas para os poemas. E eu acho muito impressionante, assim, como não é um simples encaixe, né? A gente não insere, assim, gratuitamente, né? A hora que a imagem entra no poema, parece que o poema estava esperando por aquela imagem, né? São esses daqui. Esses também são de outras anotações, né? Ideias que surgem, versos, alguns estudos e pesquisas que eu fiz, né, para escrever esse livro. E eu comecei a sonhar de uma maneira muito recorrente com a minha mãe e muito recorrente com o mar. E num dos poemas que eu trabalho essas imagens, e eu dividi aí em noites, eu fiquei pensando que quando a gente conta os nossos sonhos para outra pessoa, é um momento de tanta intimidade, né? Contar um sonho, o teu sonho para alguém. De alguma maneira eu pensei que isso se parece com uma declaração de amor. Quando eu retornei à terra da mãe, inocentemente iniciei o caderno dedicado aos eventos oníricos. Eu ainda não sabia da desproporção do continente materno. Primeira noite. A mãe esvazia a casa. Arranca os ícones das paredes do seu quarto. Pergunto-lhe se está se preparando para a morte. Leio. Das paredes do meu quarto. Segunda noite. A mãe está repleta de feridas. Sou acometida pela convicção de que ela está morrendo. Um cão sobe as escadas ganindo. Leio. Estou morrendo. Terceira noite. A mãe deixa o cão lambê-las. Digo-lhe que as feridas vão infeccionar. Ela retira-se do quarto como quem se despede da cela monástica. Leio. Me despede. Quarta noite. A mãe está no sofá quase morta.
Acompanho com o rosto as árvores oscilando na tempestade. Algo em mim não quer socorrê-la. Leio, quer socorrê-la. Quinta noite. A mãe permanece imóvel. Na rua, um grupo de jovens volta de uma festa. Parecem falar sobre o amor. Despeço-me de ti como quem solta a própria mão na beira do precipício. Leio, como quem solta a própria mãe. Sexta noite. Recebo a confirmação da sua morte. Choro feito uma criança perdida em casa. Deito-me na cama vazia da mãe. Ela escutava música com os olhos fechados. Leio, vazia de mãe. A palavra tanatologia surgiu para mim também assim nessa época, dezembro de 2019, e aí eu ficava pensando, né, qual é a morte que eu, na tanatologia, o estudo da morte, qual é a morte que vai ser estudada nesse livro, né? E aí foi todo um processo até ir descobrindo, né? Porque eu acho que o texto é isso, né? O texto ele é um livro assim, ele é um ir se abrindo, né? Conforme a gente se aproxima da obra, eu acho que a obra também vai se aproximando da gente, né? Nesse processo de intensificação, nesse processo o Davi Lapujade, ele chama de processo de anáfora no livro As Existências Mínimas. E aí no ano passado, dia 2 de julho de 2021, a minha mãe faleceu. E eu achava que o livro estava pronto e depois disso percebi que o livro não estava pronto. Então eu voltei para ele, escrevi uma espécie de epílogo-poema, um longo epílogo-poema, que chama A Queda da Mãe. E depois que eu terminei esse poema, eu falei, agora sim, agora ele está pronto. Né? Do que a gente pode chegar assim, né, mais próximo assim, do que é estar pronto, né? Essa é a minha casa. Eu me chamo Isadora Krieger. O Tanatografia da Mãe eu assino Isadora Foz Krieger. Foz é o sobrenome dela. Herdei da mãe a liberdade de profanar os livros, restituí-los à instância demiúrgica através da marca humana. Eu não me sinto só porque converso com os livros. Quando o corpo da mãe for arrancado de mim pelo inconcebível, o seu íntimo não se desprenderá das folhas, e eu o percorrerei em cada palavra grifada, em cada palavra poupada por ela. E talvez volte aqui para grifar e poupar as minhas, à procura da origem de sua solidão, do título deste livro que me falta.
comecei a publicar muito jovem, né? E por isso o meu primeiro livro é muito ruim. Até porque eu tinha pouca leitura na vida, eu tinha muita coisa, e aí ficava... não tinha referência, né? De outros escritores, a não ser Mário Quintana, por exemplo. Para mim era o único poeta que eu conhecia. Então, obviamente, meu primeiro livro é uma cópia muito ruim do Mário Quintana, né? E aí, meu primeiro livro chama-se Dançando na Chuva, que é esse aqui. Que é um desenho do Zito, que é um grande amigo até hoje. Depois ele fez um outro livro, ele fez a capa de um outro livro, que é esse aqui, que é um livro para criança, chama A Lenda do Peixe-Boi. E aí, chegou o correio agora. Vou apertar. Só um pouquinho que eu vou atender. Então esse livro é de 84, ou seja, eu tinha 22 anos. E depois desse livro, que é Narciso, que também é um livro de poemas, que ele tem um pouco mais de unidade, né? Ele já é um livro que não é tipo, todos os poemas que eu escrevi na vida, que é uma mania de jovem poeta, né? Escrevi 18 anos, e aqui não, aqui já tem uma ideia de um projeto, assim, ou seja, já é temático, sabe? Os poemas têm a ver com narcisismo e tal. Carol Carolini. Saí também de tuas pernas, que se amanhã não tê-las, choro, choro. E os outdoors vão ter seu nome. É que somos meio assim, feitos cão e gato, que no mato pedem bis. É bonitinho, né? Mas é... Narciso, que é de 88. Depois, também eu publiquei esse livrinho aqui, que a primeira edição saiu pela Feira do Poeta, foi o Fernando que publicou, mas eu não tenho mais o original, não tem mais a primeira edição. Então eu fiz mais tarde uma edição própria, né, que foi o primeiro livrinho da editora Simprelo, veja bem. Né? Foi o primeiro, e depois eu publiquei muita gente pela editora Simprelo. Então esse livro aqui, esse poema, é o único poema que tem aqui, que chama Música, que tem a ver com a minha relação com a música também, né? E aí esse eu vou ler porque é bem curtinho, tá? Talvez seja o único poema que eu ainda gosto, assim. Além da ode, a música. Escreveram música em mulheres, altas, blusas. Onde a música, a música. A lua em close tem saia, e a saia é justa. Não se usa música, se ouve, como assistisse mímica. A lua, quando cheia, emite música. A imagem da lua é o olho da musa. Um agudo veludado de menino neto, desafina. A música na pedra, carvão, moldura diminuta o teu vale e minha mina. A música da lua é como cinema, tem sombra, flutua, fulmina. É bonitinho, né? Então, isso aqui foram 52 exemplares em 1991. Depois publiquei, esse livro aqui, que chama Semanário, que também é uma plaquete. Isso aqui é de, sei lá, 80 e poucos, 85. E que é um diário, né? Tem poemas que já tinha essa coisa de unidade, né? Então tem segunda, terça, quarta, os títulos são esses, né? Sexta e sábado. E esse livro tem uma curiosidade editorial, que essa tipografia aqui, quem fez foi um queridíssimo amigo que chama Mauro Faccioni Filho. E essa tipografia foi ele que fez no manual. Imagina, ele fez isso, não sei porquê, porque eu acho que deve ter gostado dos poemas, mas eu não gosto também. Depois, esse livro que chama-se Transporte, que eu já gosto mais também, é uma edição que eu gosto, porque cada exemplar tem uma monotipia, acho que são 60 exemplares que eu fiz, né?
E aí tem umas 100 exemplares. Também é da editora Semprela. E também tem uma curiosidade editorial, que esses desenhos aqui, ó, essas vinhetas, quem fez foi o Ronald Augusto. Então o livro, ou seja, eu continuava com a ideia de que um livro de poemas tinha que ter uma unidade temática, ou seja, não é a antologia, né, você botar para lá e para cá. E então o livro, todos os poemas têm a ver com transporte. Início das grandes navegações. Índios construíram cinemas. Mais fácil fazer navios que poemas. É isso. Esse transporte. É um livro que o Ronald às vezes insiste para que eu republique. Né? Depois eu publiquei esse livro que chama. Vocês podem ver que é tudo plaquete, né? Muitas coisas assim, né? Não para em pé. Que é uma carta que eu escrevi do Correia Pinto, que é o fundador da minha cidade. Né? Chama-se Carta a Antônio Correia Pinto, fundador da Vila de Nossa Senhora dos Prazeres do Sertão das Lajes, que é o nome dele. Né? E aí eu conto aqui, ou seja, já é minha introdução na prosa, né? É o meu primeiro livro de prosa, que eu acho que eu consegui me colocar melhor, assim, né? Então é uma carta que eu escrevo para ele, explicando por que eu fiquei aqui em Florianópolis e não em Lajes, né? Aí eu comparo o mar com o Planalto. Em 91 publicamos, né, eu com o Joca Wolff, que é professor hoje da UFSC de literatura. Olha só, com patrocínio da IBM e da Xerox do Brasil, pensa bem como a gente era, né? É um livro, é um livro de prosa também, que aí realmente eu vi que era onde eu queria estar, né, na prosa. E é uma novelinha também, onde cada um escreve um texto, são dois personagens também, né? O Homem-Aranha é um sujeito que a mulher chega em casa e vê ele morto, pendurado no lustre, assim, ele se enforcou. Só que ela começa a conversar com ele. Então o Joca faz o papel do morto e eu o papel dela. Então eu escrevi como uma forte mulher, assim, né? E essa é a segunda edição também. Eu acho que foram 3 edições. O que mais? Bom, depois veio um livro que eu acho que é super importante para mim, assim, que chama Alegre. Que quando eu pensei, bom, aqui é o meu lugar mesmo, de verdade, que é Alegre dói como faca de ouvido, né? Que é um personagem que chama Pedro. Ele sobe numa torre e começa a falar com os mortos. E é uma coisa que eu tentei meio Ulisses, assim, é um livro que se passa numa noite, né? É uma aventura de uma noite, que começa às 18 horas, né? E acaba às 6 da manhã. Nessa conversa maluca que ele tem com os mortos. Acaba às 7 da manhã. Então ele sobe e a conversa que ele tem é com, sei lá, com Nietzsche, com Freud, ele conversa com pessoas, né, mortos, todos mortos. Né? E é uma prosa alucinada, assim, é uma coisa meio, sei lá, eu vou ler um trecho aqui, que foi às 1h30 da manhã. Se espera o escuro soluço turvo e torpe da escritura, sílabas, átomos e tônicas interessam. Estou privado de literaturas corretas de entretenimento. Não há o que dizer do que não existe, da palavra que nunca foi dita. Digam, qual é a palavra que nunca foi dita? E eu disse, gritado ao alto, mais alto do que o tamanho desta torre. O abismo entre a coisa e o seu nome é o variado feixe de nomes para uma só coisa. A palavra se divide e juntos se divide o homem. O abismo é a beira desta torre onde vigio, mas não por isso me atiro e por nada. A alegria não é regular ou suficiente. O que resta, minha pedra, é um romance de repetições no meio dos escombros, umas ironias vivas, não suicidas, boas, fortes, revitalizadas, eu disse. Depois eu publiquei esse livro de contos, que chama Rio Madrenses. Eu fui
colunista de jornal também durante muito tempo, né? Que é uma linguagem muito legal, assim, porque, primeiro, me obrigava a ser sintético, né? Me obrigava a ser regular. Ou seja, então, isso aqui é a primeira seleção de textos que veio desde o Jornal do Estado. Então, foi um projeto que, pela lei de incentivo estadual, né? E acho que é isso. E aí tem esse livro, que é um livro que eu acho que é o único que eu ainda tenho alguns exemplares, que é um livro que eu escrevi com um objetivo que era, talvez eu nunca escrevesse se não fosse participar de um concurso, que era o Prêmio de Souza, e participei e fui um dos ganhadores, né? E o próximo livro lançaremos no final de abril, eu com a Mariana Vogt, para você assim, Mariana. Como quiser. É um livro que a gente ficou 1 ano e meio escrevendo, que chama Eu Te Sonho, né? Cabe aí? E fala da impressão sua. Fala você sobre... Como começou? O quê? Conta a história Tá. desse livro. Hoje, por coincidência, chegou o boneco do livro, né? É um livro foi classificado como romance epistolar, né? É uma história de amor, mas quem conta é a Mari. Tá. Vai lá. Então, eu vim fazer uma oficina com o Fábio e meus amigos chamaram, eu não escrevia, e daí eu falei, por que não, né? E um pouquinho antes da pandemia, aí teve 3 encontros, né? Veio a pandemia, a gente não fez o último e a gente começou a conversar, eu e o Fábio bem por cima, né? Redes sociais e tal. No Instagram. É. E daí o Fábio sonhou com isso. Aí o sonho tu conta, né? O sonho é teu. Não, então, um dia eu sonhei que eu escrevia cartas para ela, mas que não era eu, que eu já estava pensando no Pedro, que é o personagem da Lebre. E mandei uma carta explicando, olha, sonhei que a gente escrevia cartas e que o meu pseudônimo era Pedro, mas eu acho que nessa carta eu nem sei como é que a gente escolheu. Não era e-mail ainda. Foi e-mail, aham. Que era... E que se ela quisesse continuar, ela escolhesse um pseudônimo também e criasse um personagem. Não é pseudônimo, é um personagem, né? Não tem nada a ver com pseudônimo. O Pedro é um personagem, a Carolina é outro personagem. E ela nem respondeu sim ou não, ela já escreveu uma carta. Eu respondi com a primeira carta. Que aí, não é a primeira do livro, né? Mas, e aí a gente foi escrevendo. Durante 1 ano e meio da pandemia, a gente foi escrevendo. E a gente se conversava muito pouco. Quando a gente já estava quase que no fim, e aí a pandemia também já estava um pouco, deu um período de descanso, a gente começou a gente marcou um encontro, né? Uhum. Foi a primeira vez que a gente se encontrou mesmo, para falar da ideia do livro mesmo, que já estava se configurando como um livro. Pra mim ainda não estava na época, pra mim era só algo que estava sendo feito. E aí, é uma história linda, assim, uma história de amor, na verdade. Claro que depois a gente teve que ajustar do ponto de vista literário, faltavam cartas, né, tipo, para que a coisa tivesse um mínimo de narrativa, né? Então a gente escreveu depois 2 cartas, né, que foram na verdade as 2 primeiras. Ou seja, as 2 primeiras a gente escreveu depois. E a última a gente escreveu juntos. E a última a gente escreveu junto, que não é nem do Pedro nem da Carolina, é de uma terceira pessoa. Tu não tem aí o cartaz? Dá pra mostrar depois. Podia. Que é uma tal de Fernanda, que escreve porque... não vamos falar também, né? Vamos dar spoiler. Por que não? Mas tá aí na cidade já. Não, falar que eu... Então, essa carta da Fernanda, ela encontra as cartas, supostamente ela encontra essas cartas em algum lugar. Não sei se é no lixo. No lixo, ela encontrou no lixo. E ficou impressionada com as cartas. Então ela escreveu uma carta e colou em postes pela cidade, inclusive. Já tem algumas. Nós colamos aí pela cidade. E ela quer saber se quer eles saber o que existem. aconteceu com eles, com o Pedro e com a Carolina. Ela fica atrás, bota o Instagram dela, bota um e-mail. Então quem quiser escrever,
dizendo se, sei quem é, né, conheço, sei onde a pessoa mora, ouvi eles na rodoviária, sei lá, não importa ficar dando inventar. No café da manhã, né, a gente faz a organização do café para os hóspedes, né? É uma forma de aproximar essas pessoas que a gente não conhece, que se hospedam aqui. Um desconhecido talvez não saiba, mas os gestos deste preparo, o modo de apresentação, antes mesmo que o sol esparrame os raios sobre o chão, é um ritual de presença para encurtar as distâncias entre gentes estranhas. O som dos talheres, pão, café, as frutas, a prosa ligeira, foto lá fora, e em torno da mesa a gente inaugura amizades, antes do cabra ir embora. Aqui dentro tem o ruído, para Raquel Stolf. Experimente colar um dos ouvidos junto ao chão. Entregue-se ao labirinto. Se for chão de floresta, haverá das sombras sobre as folhas, seus esqueletos, algum segredo de Anfisbena. Se o chão for arenoso, seco, talvez a dança diminuta, constante do quartzo, triturado sobre as patas dos quelônios, oferte a possibilidade do berço. Caso seja um chão no fundo do mar, sentirás, nesta câmara quase anecoica, impressões no tímpano, longe da terra, com o corpo à deriva, seguir cortejo sem ensaio dos líquens sob o tecido plissado das ondas. Sempre haverá um eito habitado, mesmo sertão, e no corpo cornucópia, esculpidas todas as queixas da terra, chão dos homens, pelos pesares corroídos. Salvar talvez um dia de escuta, tornar caverna toda palavra, circular seixos, corais, briófitas, mimetizar arco de cores, a partir de todo o chão ruído. Coeficiente pés humanos versus pés de formiga. É a tentativa de observar, tentar perceber velocidade entre a caminhada das formigas e a caminhada humana. É fruto da observação e da vivência aqui no sítio, né? Esse poema já tem um tempo, e sempre vou remexendo nele. Mas é isso, é uma tentativa de equação. Mas como se trata de poema, né, não chega a uma conclusão normalmente. Silêncio naquele devir inseto, rosto colado ao chão, deserto distribuído para preencher um espaço, como quis João Cabral na Antíode. O vento preenchendo o lugar deixado pelo corpo, igualzinho ao silêncio. Não sei se é caminhar, se é correr, o que as formigas fazem. Não imagino a proporção ou coeficiente para essa conta. Pés humanos versus pés de formiga. Nomear com palavra leve, movimento da gota de orvalho, descendo o bambu na pérgola, tendo em segundo plano silhuetas de canela e luquerana. Palavras leves, porque árvores velhas já ouviram muito. O rosmarinus nômade do solo seco desenha contra o céu um esqueleto, pode até parecer um inseto, mas sem os órgãos de Johnston. Se tivesse tais células sensíveis, seria outro o fim do protagonista, rosmarinus, Argilaus, alecrim.
Fóssil recém-descoberto em um vaso árido na manhã corcunda de tanta miudeza. Formigas corretivas não corrigem qualquer imagem, tampouco deixam marcas dos pés como os homens. O silêncio tem o mesmo corpo, seja homem ou formigas, que desaparecem e assim, como um rosto, o teu, leitor, ocupam este lugar agora, igualzinho ao silêncio. Aqui é a minha casa, é um barco. Aqui é um barco. E por conta disso, eu vou ler os poemas agora, que são poemas do Rebojo, meu primeiro livro, e do segundo livro, que é o Calafate Míope. Então, como longe do mar, mas nem tanto, né? O hélice, que é um motriz da poesia, é um motriz da embarcação. A casa figura, né, a estrutura da biblioteca que eu fiz aqui, nessa estrutura de madeira, é a ficção, a fulguração de um barco no meio da mata. É um Fritz Carraldo, né? Algo como Fritz Carraldo, assim, que traz o barco no meio do mato. Essa é a ideia. Então, o Rebojo, que é de 2005, está mergulhado no universo salgado. Eu costumo dizer que esse livro é um livro de naufrágio. Ele pode ser lido como uma história de um naufrágio, né? Como tantos outros livros de poesia, né, desde Mallarmé, mas esse é o naufrágio da minha linguagem, né, como eu tento inventar os poemas que eu escrevo. Ouço o rio, algo assovio de silêncio. Ouço o mouco, mas ouço o ossuário e seu ranger subaquático. Ouço o aço abrindo a pele do rio. Ouço o ruído de hélice, agulha que aglutina, sutura, tece a soltura das tesouras em movimento. Sutra entre ondas e estilhaços de sol. Eu, navegante, observo as saias das margens. Ouço navios, como quem ouve pássaros no adorno dos seus ninhos aquáticos. Céu pedrento traz chuva ou vento. Assim, o oráculo experiente dos pescadores mais antigos alerta contra qualquer previsão. Baleeiras nestes dias devem abraçar-se ao leito do rio ancorado à margem. Terra firme é igual simulacro de segurança. Desistiu da viagem. No entanto, ao sair do barco, tropeçou, tentou agarrar-se à gaivota voando baixo, mas a cabeça encontrou antes o trapiche escuro com os dentes arreganhados. Acerca das orgias no beco da navalha. No beco onde a navalha assanha, a noite geme, balbúrdia estranha. Assim que aceita a torpe barganha, pôs-se em valsa e bailam, buceta e falo, onde a lama humana entranha. No beco onde da navalha apanha, a bulha treme, posto que é sanha. No sado masofálico, o sexo vil metálico sobre a navalha arranha. Rebojo é uma intempérie climática, né? Uma viração, né? Que costuma dizer os pescadores, uma viração que faz com que atrapalhe a pescaria. Alguns acompanham com vento, né? Tá batendo rebojão, o rebojão tá batendo, então o barco vai ter que arribar, vai ter que sair do pesqueiro, né? Isso movimenta a maré, movimenta o fluxo do mar e vento, então interrompe ou atrapalha
bastante a pescaria. A ideia do barco como estrutura, acho que é fundamental para eu pensar a poesia, né? Essa armação, essa construção de partes, essa montagem daquilo que era floresta e se transforma em mar. Eu tenho pensado ultimamente de alguns poetas que escrevem sobre o mar e tenho visto, percebido, ou me interessado por que tipo de objetiva, de olhar esses poetas têm do mar, né? Existem os poetas que atravessam o mar, que, né, desde Homero atravessam, tem uma aventura no mar. Existem poetas que têm o mar como algo sublime, absoluto, né, o mar absoluto da Cecília Meirelles. Mas existem também poetas, né, eu tenho um poema do Murilo Mendes que ele não se lança ao mar, ele não vai ao mar, ele observa, então ele está em terra firme, né, não se coloca, né, na aventura, né, de lançar-se ao mar, né. Então me interessa pensar um pouco essa questão de como alguns poetas, se a sua visada na escrita do poema é uma visada colonialista, né, de um movimento colonial, ou se é um movimento do sujeito que está na embarcação, que está vivendo isso, né, com as narrativas do Conrad, ou mesmo o Serafim Pontegrande, né, o Miramar, né, que se lançam num barco, numa travessia, ou o Bop, né, no livro da Verônica Stiger, que tem uma outra levada, mas fundamentalmente, se esse olhar percebe o mar como também um movimento de mercancia, de extrativismo, isso é pouco visto, né? Quando muito, essa relação do sujeito de beira-mar como sustento está no Mário Peixoto, que me parece, nos poemas de Permeio com o Mar, que é um livro lindo do Mário Peixoto, né, o autor do Limite, e acho que ali tem algo interessante para se averiguar nessa relação do homem mesmo com o seu fazer marítimo, né, de pesca. Antitipografia, ou a primeira má impressão é que fica. A impressão justa, a gravação forte, a imagem da voz nos tipos, a mão leve sobre o papel, o peso da pancada sobre o tímpano. Caro engenho de almofadas. Não se trata de texto ou estrofe, foi sim como estourar um cofre, em trote certo e diagramado, onde os tipos de olhos bolde, bois de canga no Planalto, puseram o país na prensa. Com a imprensa um tanto torpe, lavraram leis, livraram réus, chutaram alto e passaram a imprimir o golpe. Quinta Maldita Invasão, aqui na Quinta da Gávea, fevereiro de 2022. Quinta Maldita.